Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Benkendorf, eu sou acadêmica de licenciatura em Química da Universidade do Estado de Santa Catarina e vou apresentar agora para vocês uma sequência didática de 5 aulas que nós vamos abordar os temas de fissão e fusão nuclear, além de radioatividade. Eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, nessa nossa primeira aula vai ser apresentado mais uma breve introdução sobre o que nós vamos discutir nessas nossas próximas 5 aulas. Bem, para começar isso, eu vou apresentar para vocês algumas notícias que saíram na mídia há alguns dias atrás. Na primeira delas, está afirmando que o Irã quer que os Estados Unidos acabem com sanções e voltem ao acordo nuclear antes de adotar medidas. Na segunda delas, está dizendo que os Estados Unidos só voltarão ao acordo nuclear se o Irã honrar os seus compromissos, diz Blinken, que é o novo secretário de Estado americano. Já o presidente do Irã afirma que o futuro do acordo nuclear está com os Estados Unidos. Bem, eu não sei o que vocês imaginam quando veem essas notícias ou se isso chega a ser relevante para vocês. Mas na minha cabeça, quando se fala de acordo nuclear, de bombas nucleares, né, Estados Unidos, Irã, vem automaticamente na minha mente explosões, radiação e uma certa sensação de medo mesmo, de tensão, de que o que o futuro nos aguarda, né? O que esses acordos estão levando os países. Mas antes de tudo, o que é o acordo nuclear? Né? Alguma vez vocês foram atrás de uma explicação? Isso muitas vezes não é explicado, na verdade. A gente só lê as notícias quando é que lê, né? Então, para falar primeiro o que é o acordo nuclear, nós temos que entender o que foi o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esse tratado ele foi assinado em 1968 e entrou em vigor apenas a partir de 1970. E hoje ele conta com 189 países. E nesse acordo foi descrito que só poderiam ter armas nucleares os países que já haviam explodido armas desse tipo até o ano de 1967. Ou seja, os países que já haviam feito isso naquela época foram Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Apenas eles podem hoje ter armamento nuclear, desde que ainda controlado, né? Não é completamente livre, eles não podem armar-se sem limites. Coincidentemente, esses países também são os únicos que têm direito a voto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ou seja, são eles quem decidem hoje e continuarão decidindo sobre assuntos nucleares, sobre questões de guerra, questões de armamento. Já todos os outros países que assinaram esse acordo não podem ter armas nucleares. Nessa parte aqui, inclui o Brasil. O Brasil não pode ter armas nucleares. Porém, esses países podem desenvolver tecnologia nuclear. Ou seja, o Brasil é um bom exemplo disso. Nós aqui temos domínio da extração, nós temos reserva e o Brasil também produz energia nuclear. Porém, ela deve ser obrigatoriamente para fins pacíficos. Ela pode ser apenas para gerar energia e não produzir armamentos. Já existem também alguns países que não fazem parte do acordo. Alguns deles nunca assinaram e outros assinaram, fizeram parte do acordo, mas acabaram se retirando posteriormente. Entre esses países, eu escolhi citar 5, que são a Índia, o Paquistão, Israel, Coreia do Norte e Irã, que são países que ou têm ou provavelmente têm armas nucleares, né? Nem todos eles confirmam, sendo que entre eles o Irã é o que mais apresenta um certo tipo de ameaça a outros países, certo? Porque eles desenvolvem realmente armamentos para fins bélicos, ok? Não apenas para defesa, eles também ameaçam atacar outros países. Bem, o que foi agora o acordo nuclear? Esse acordo que foi feito entre os Estados Unidos e o Irã. Ele foi assinado em 2015 e foi feito para limitar a produção de urânio no país. Mas esse acordo começou muito antes. Ele começou lá atrás, em 1967, antes mesmo da assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Lá em 67, os Estados Unidos forneceu um reator nuclear para o Irã.
apenas, né, com o objetivo de produzir energia nuclear para o fim pacífico, né, para produzir energia, não para produzir armas. Porém, em 79, essa parceria com os americanos se encerrou com a morte lá do líder iraniano. Na década de 1990, o Irã passou por uma expansão do seu programa nuclear. Nessa época, eles produziram muitas bombas e aí tornou crescente esse medo, né, de o que o Irã poderia fazer com todo esse armamento. E em 2000 se iniciaram as negociações com a Grã-Bretanha, França e Alemanha para que o Irã reduzisse essa sua produção de armamentos. Isso realmente funcionou. De 2003 a 2006, o país suspendeu o enriquecimento de urânio. Essa questão de enriquecimento de urânio, nós vamos falar um pouquinho lá mais para frente, tá? Não se assustem com essa palavra. Porém, em 2006, o Irã voltou a produzir armas nucleares. Então, esses países ali, Grã-Bretanha, França, Alemanha, suspenderam seus acordos e eles, né, junto com outros países europeus e também os Estados Unidos, iniciaram algumas sanções econômicas ao Irã. Ou seja, esses países deixaram de investir no Irã, foi dificultada a entrada de cidadãos nesses países, foi uma série de limitações que foram feitas para o Irã para dificultar a economia deles, para incentivar eles para impedir essa proliferação nuclear que eles estavam tendo no país. E só em 2015 que foi feita a assinatura do acordo nuclear, mediado pelos Estados Unidos. O Irã se comprometeu a parar a produção de armas. Bem, mas o que será que esse acordo determina? Esse acordo determina que o estoque de urânio enriquecido no Irã pode ser de no máximo 300 quilos. A gente pode pensar que isso ainda é bastante, né? Só que, na verdade, não é tanto se comparado com as 100 toneladas que o Irã costumava armazenar antes. Em seguida disso, o enriquecimento de urânio máximo permitido para o Irã é de 3,67%. A gente vai ver depois sobre o enriquecimento, mas isso impede que o Irã produza urânio a ponto de produzir uma arma nuclear. Também foram impostas diversas restrições tecnológicas, como eles tiveram que adaptar os seus reatores, reconfigurar para modelos mais antigos, com tecnologias mais antigas que não conseguissem produzir armas. E também eles tiveram que liberar o acesso a pessoas da ONU para conferir se esses acordos estavam sendo cumpridos. E juntando todas essas determinações, se tornou impossível que o Irã produzisse uma bomba nuclear. Isso se eles respeitassem o acordo nuclear, é claro. Mas o que será que o Irã ganha com isso, né? Por que ele ia aceitar abrir mão do seu armamento nuclear? O Irã ganhou o fim dessas sanções econômicas, né? Como eu falei, eles haviam parado de investir no Irã. E isso acabou a partir de 2015. A União Europeia voltou a comprar petróleo do país, por exemplo. Os Estados Unidos descongelaram alguns ativos iranianos que estavam em bancos. Algumas montadoras de veículos anunciaram investimentos no país. Isso melhora a economia, gera empregos, dá toda uma melhora social para o país, né? Eles também receberam a permissão para comprar novas aeronaves, algo que o Irã não podia fazer até aí. Ou seja, é por isso que o Irã aceitou participar desse acordo nuclear. Mas agora eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Será que é bom ter armas nucleares? Por que esses países possuem esse tipo de armamento? E qual será a responsabilidade dos cientistas que criaram essas bombas depois de ver o potencial que elas têm, o estrago que elas podem causar? Bem, eu não vou responder nenhuma dessas perguntas para vocês agora, mas eu gostaria que vocês fossem pensando nisso, tanto no decorrer dessa aula, como nas próximas, que nós vamos voltar nessas questões e que é importante que vocês tenham ideia sobre isso. Bem, mas a gente está numa aula de química, né? E onde é que está a química nisso tudo? Estou falando de Estados Unidos, de Irã, de acordo nuclear, mas o que isso tem a ver com a nossa aula? Bem, acontece que quando a gente fala de acordo nuclear, nós estamos falando de armas nucleares, e as armas nucleares têm como combustível dois elementos principais, que são o urânio e o plutônio. Esses dois elementos, eles são naturais,
eles são encontrados na forma sólida, e o urânio ele é um elemento encontrado em grande abundância, enquanto o plutônio é encontrado em quantidades um pouco mais razoáveis, ou seja, um pouquinho menores. Esses dois elementos, quando eles passam por uma reação chamada de fissão nuclear, que é quando o núcleo desses elementos se parte em duas ou mais partes, eles liberam muita energia e ainda assim são radioativos. Nessa nossa sequência de aulas, eu vou falar um pouco mais sobre o urânio, vou dar um foco mais no urânio, mas é importante que vocês saibam que o plutônio também passa por reações desse tipo. Lá na frente eu vou acabar comentando sobre o plutônio, então entendam que as reações, tudo que ele passa, é semelhante à do plutônio. Bem, falando agora um pouquinho sobre o urânio. Ele é encontrado na natureza na forma desse pó amarelo, que na verdade é um mineral, e aqui dentro ele está na forma de dois elementos iguais, mas diferentes, né? Ambos são urânio, eles têm, né, o mesmo símbolo, né, o U, que a gente encontra na tabela periódica. Eles têm o mesmo número atômico, que é o 92, que é também o número de prótons, né? Então eles têm o mesmo número de prótons. Eles apenas diferem nesse número aqui embaixo, que é o número de massa. Ou seja, nós temos o urânio com massa 235 e o urânio com massa 238. A partir de agora, eles vão ser identificados dessa forma, tá bom? Nós vamos ter o urânio 235 e o urânio 238. E a diferença entre eles é de apenas 3 nêutrons. O urânio 235 tem 3 nêutrons a menos que o urânio 238. E dessa forma, eles são chamados de isótopos, porque eles têm o mesmo número de prótons, que é, lembrando, né, esse número aqui de cima, que é o 92. Bem, o urânio 235, que é esse primeiro aqui, ele é encontrado nesse mineral com uma quantidade de 0,72% apenas. Já o urânio 238 é encontrado em 99,27%. Existe também uma outra forma de urânio, que é o 234, mas ele não vai ser falado sobre ele porque ele realmente é encontrado uma porcentagem muito, muito pequena. Ele acaba não tendo um valor comercial tão grande. Bem, o urânio 235 é o nosso isótopo físsil, ou seja, é o urânio que realmente vai sofrer aquela reação de fissão nuclear que eu falei antes, que é importante para a bomba atômica, que é importante para gerar energia. Já o urânio 238 é o nosso isótopo fértil, que é aquele que tem maior quantidade, maior abundância na natureza. O isótopo físsil é aquele que vai gerar energia, é aquele que vai ser o principal componente, né, do combustível, tanto em usinas nucleares, como também em bombas atômicas. Já uma das principais aplicações do urânio dos anos 238 é na blindagem de caminhões. Caminhões, armamentos também, porém ele também faz parte do combustível nuclear, mas ele tem um papel diferente do urânio 235. Isso eu vou falar um pouco mais lá para frente, apenas em outra aula, tá bom? E agora fica assim, né, a questão, será que o urânio que é usado nas usinas nucleares é o mesmo urânio que é usado nas bombas nucleares? Sim, é o mesmo urânio, porém ele é usado em uma quantidade diferente. É importante que vocês saibam que a reação que ele sofre, essa fissão nuclear, ela gera muita energia mesmo. Aqui, né, quando falando desse isótopo físsil que gera energia, é uma quantidade muito grande. Então, quando a gente está em usinas nucleares, a gente quer que essa reação seja controlada, porque eu não quero que a minha usina exploda e vá pelos ares. Porém, nas bombas atômicas, isso é diferente. Ela pode explodir, na verdade, o objetivo é que ela realmente exploda, né? Então, nas bombas atômicas, nós precisamos de uma quantidade de urânio 235 muito superior do que para combustível em uma usina nuclear. Bem, falando agora um pouquinho sobre o urânio, né, e as relações entre os países. As maiores reservas de urânio, né, desse mineral amarelinho que eu mostrei antes, estão na Austrália, de longe, né, eles possuem 31% de todo o urânio do mundo está na Austrália, seguido também por Cazaquistão, Rússia, Canadá, Nigéria, África do Sul, Brasil, Namíbia, Estados Unidos e China. Esses países juntos
representam 7,1 bilhões de toneladas estocadas, que seria o suficiente, né, se toda essa quantidade de urânio fosse utilizada para gerar energia, seria o suficiente para suprir a demanda de energia pelos próximos 100 anos. Então, é uma quantidade muito, muito grande mesmo, gente. Agora, falando sobre a tecnologia para enriquecer o urânio, ou seja, a tecnologia para aumentar a quantidade de urânio 235, que é o que é necessário para você conseguir utilizar em uma usina nuclear ou em uma bomba atômica, principalmente. Os países que detêm essa tecnologia são, alguns dos principais, né, pelo menos, China, Estados Unidos, França, Japão, Rússia, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Brasil, Índia, Paquistão e Irã. Mostrando isso aqui, eu queria mostrar principalmente, por exemplo, assim, ó, os países que têm mais reservas de urânio no mundo é a Austrália. Porém, ela não tem tecnologia suficiente para enriquecer esse urânio. Ou seja, ela depende de outros países se quiser fazer esse enriquecimento e utilizar para gerar energia no seu país. Já os maiores produtores de urânio são Canadá, Austrália, Cazaquistão, Níger e Rússia. E os países que mais utilizam do urânio para gerar energia elétrica no seu território são principalmente a França, que é 78,5% da sua matriz energética vem de indústrias nucleares. Eu coloquei toda a lista aqui, mas o que interessa para a gente aqui é o Brasil, que tem 2,2% de toda a energia produzida aqui no Brasil provém de usinas nucleares. Bem, falando de Brasil, né? O Brasil é considerado uma potência nuclear. Por quê? Aqui, como eu mostrei para vocês, nós temos reservas, estamos nos países que têm as maiores reservas no mundo, temos capacidade de extrair, enriquecer o urânio e também de transformá-lo em energia. Por quê? Aqui no Brasil, nós temos as usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3, sendo que a Angra 3 ainda está inacabada. Elas são localizadas, né, como o nome diz, em Angra dos Reis, que é um local muito perto de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que facilita a distribuição de energia, e também tem um grande acesso à água, até porque é uma ilha, né? Se vocês verem fotos, Angra 1 e 2 e agora Angra 3, que está sendo construída, são localizadas próximo ao mar. Isso eu vou mostrar nas aulas seguintes a importância da água nesse processo. Porém, apesar de ser considerada uma potência nuclear, o Brasil não pode produzir bombas nucleares porque faz parte, né, porque assinou aquele tratado de não proliferação nuclear. Bem, mas vocês têm ideia do que aconteceria se um confronto nuclear iniciasse hoje? A gente não costuma ter esse medo, não é verdade? Não é um tema assim que esteja tão em alta no momento. Porém, há anos atrás, durante o período da Guerra Fria, as pessoas realmente tinham esse medo, que poderia acontecer a qualquer momento, porque as potências Estados Unidos e Rússia estavam a todo momento testando armamentos e tentando demonstrar a sua superioridade no momento de uma chamada corrida armamentista, ou seja, eles queriam mostrar quem produziria a melhor arma, a mais destrutiva. E eu acredito que hoje isso tem que ser desestimulado ao máximo, porque um confronto nuclear hoje em dia seria catastrófico, né? Tantos países assim dominando essa tecnologia, os efeitos, assim, milhões de pessoas morreriam sem essa necessidade, né? Com problemas que podem ser resolvidos de outra forma que não seja jogando uma bomba nuclear em outro país. Bem, nesse momento agora da aula, nesse momento final, eu gostaria de passar uma atividade para vocês. Gostaria que vocês escrevessem um texto sobre o que vocês sabem sobre radioatividade e energia nuclear. Realmente, eu só passei um pouco aqui agora nessa aula, foi bem superficial, então eu gostaria de saber o que vocês sabem. Vocês já viram alguma notícia, tal, se vocês acham perigoso, se vocês têm medo quando fala disso, qualquer coisa, assim, o que vocês sabem, o que vocês imaginam quando se fala de radioatividade e de energia nuclear. Para essa atividade, vocês vão ter um tempo de 25 minutos. Porém, provavelmente vai sobrar tempo desses 25 minutos. Então, eu já vou passar para vocês
a apresentação que eu gostaria que vocês fizessem lá na nossa última aula. Então, se vocês tiverem tempo, já vão pesquisando sobre esses temas. Nessa apresentação, vocês deverão, em equipes, apresentar ou sobre o acidente de Chernobyl ou o acidente com o Césio 137. Vocês poderão escolher qual tema vocês querem. Esses dois temas são muito famosos, tem muito material na internet ou em livros. Porém, eu também irei indicar alguns vídeos que vocês poderão assistir sobre esses acidentes que poderão ajudar na pesquisa. E na apresentação de vocês, eu gostaria que vocês falassem, primeiro, o que aconteceu nesses acidentes, quais as consequências, como esses materiais radioativos eram usados e como esses acidentes poderiam ser evitados, ok? Só que nessa apresentação, vocês não deverão simplesmente falar assim a sua opinião. Não, eu quero que seja algo argumentado, assim que vocês falem baseado em informações corretas, em fontes aceitáveis sobre esses dois acidentes. E para explicar um pouquinho melhor para vocês, nós vamos então falar sobre o que é essa argumentação. Isso aqui vai ser um ponto que vocês serão avaliados. Vocês deverão argumentar corretamente durante essa aula, durante essa apresentação. Bem, a explicação teórica é que argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Vou dar um exemplo para vocês, assim. Quando você está conversando com uma outra pessoa e você tenta convencer ela de algo, você tenta convencer o seu irmão a fazer algo para você. Bem, para você conseguir isso, não adianta você simplesmente falar, faz isso para mim. Geralmente isso não funciona, não é verdade? Você precisa, então, argumentar com ele. Você tem que colocar ali motivos, dados que tornem aquela sua argumentação verdadeira. Então, para explicar para vocês como isso funciona, eu vou utilizar um exemplo usado por Tolman, que é um cara que estudou muito essa questão da argumentação, e que ele divide a nossa fala em alguns pontos principais. Ou seja, uma boa argumentação deverá conter todos esses pontos que eu vou falar agora para vocês. Por exemplo, geralmente uma argumentação inicia com uma alegação. Por exemplo, eu, Rebeca, sou uma cidadã brasileira. Eu estou já afirmando isso para você, é a minha conclusão, né? Eu sou uma cidadã brasileira. Porém, eu tenho que ter dados para fazer essa afirmação. Eu não posso tirar essa afirmação simplesmente de uma opinião ou algo assim. Não. O meu dado que eu estou trazendo para vocês eu nasci em Joinville. Se for olhar lá na minha certidão de nascimento, está lá escrito, eu sou nascida em Joinville. Esse é o meu dado. Em seguida, vem a garantia. Ou seja, a garantia é uma relação que é feita entre o dado e a alegação. Como é que eu chego nessa conclusão, né? Eu tenho esse dado ali, que eu nasci em Joinville, e a conclusão que eu sou uma cidadã brasileira. A garantia faz essa junção. Uma mulher nascida em Joinville vai ser legalmente uma cidadã brasileira. Depois, existe algo chamado de apoio, que é uma forma de uma afirmação legal, assim, quando você baseia o seu dado em alguma lei ou alguma norma, algo que seja correto, que ajuda a embasar a sua informação. Por exemplo, eu havia falado que eu nasci em Joinville e que legalmente sou uma cidadã brasileira. Mas como assim legalmente? Aí agora aqui está escrito, a Constituição Federal afirma que uma pessoa nascida nos estados do Brasil é brasileira. Ah, então beleza. A Rebeca é uma cidadã brasileira, sim, porque isso está escrito na Constituição Federal. Existe também algo chamado de refutação. Nem toda a argumentação inclui a refutação, mas ela é muito importante e interessante que vocês entendam como é que ela funciona. O exemplo que eu trouxe uma mulher nascida em Joinville vai ser legalmente uma cidadã brasileira. Beleza, isso aqui eu já tinha escrito antes. A menos que ela tenha sido considerada uma traidora do Estado brasileiro ou tenha se tornado uma espiã de outro país. Ou seja, a refutação é uma fala assim que eu estou mostrando em que situações aquela minha alegação não funciona. A minha alegação lá no início dizia que eu era uma cidadã brasileira. A refutação mostra em que momentos eu não seria mais considerada uma cidadã brasileira.
E por último, existe o qualificador, que ele dá como diz o nome, né, uma qualificada naquele argumento. E ele vai estar falando, eu sou definitivamente uma cidadã brasileira. Com todos esses dados, eu posso afirmar que eu sou uma cidadã brasileira. Então, agora, juntando tudo isso em uma frase só. Eu sou brasileira, nascida em Joinville. Uma mulher nascida em Joinville é legalmente uma cidadã brasileira, conforme a Constituição Federal, exceto se ela for uma traidora do Estado. Portanto, eu sou definitivamente uma cidadã brasileira. E assim a gente consegue perceber cada um desses pontos se encaixa naquela frase, tá bom? Ou seja, a minha argumentação foi completa e ela está baseada em dados e fatos, e não apenas em opiniões. E isso é o que eu quero que vocês façam na apresentação de vocês. Não apresentem simplesmente assim, eu acho que o acidente de Chernobyl foi ruim. Eu acho que ele matou pessoas. Não, não é assim que vocês devem falar. Vocês devem apresentar os fatos, os números que mostrem o que aconteceu, baseado na realidade, certinho? Isso é o que eu quero para a apresentação de vocês, que vai acontecer lá na última aula. E assim está se encerrando a nossa primeira aula dessa sequência didática. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos agora para a nossa aula 2.